Boa tarde, a RN acontece no ar 1º de novembro de 2018. Hoje, meu assunto é seca, a situação dos reservatórios aqui do Rio Grande do Norte. E eu convidei o presidente do Instituto das Águas do Rio Grande do Norte, Josivan Cardoso Moreno, para a gente passar uma geral no assunto aqui do Rio Grande do Norte. Boa tarde, Josivan. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui com você para discutir um pouco e colocar as informações sobre a questão da gestão e do gerenciamento de resíduos de recursos hídricos aqui no estado do Rio Grande do Norte. É isso aí. Olha, a gente teve um período mais regular de chuvas e houve político que, inclusive, comemorou o fim da seca no Rio Grande do Norte. Mas a gente viu a renovação do decreto da emergência, inclusive agora, recentemente. Como é que você define o ano na área de recursos hídricos aqui no Rio Grande do Norte? Bom, primeiro, Diógenes, nós realmente tivemos um ano de 2018, nesses últimos 7 anos que estamos passando com uma seca tão intensa, com uma regularidade melhor nas chuvas, né? Foi o período chuvoso com uma situação que ajudou a melhorar alguns reservatórios do estado. Lembrando que nós monitoramos 47 reservatórios acima de 5 milhões de metros cúbicos, ou seja, estes reservatórios são aqueles que dão condições a manter o dinamismo do abastecimento humano, da dessedentação animal e também para os outros usos múltiplos. Este ano, o final da quadra chuvosa, geralmente nossa quadra chuvosa no interior do estado, ela inicia-se em janeiro e vai até o mês de maio, quando o inverno está muito bom, ou seja, está dentro dessa regularidade, e nós conseguimos fazer uma melhoria nos reservatórios, chegando a ter 30% da capacidade hídrica nesses reservatórios. Não em cada reservatório, mas somando o que tinha de água dentro de cada reservatório, no final do inverno de 2018, nós tivemos 30%. Isso foi um estudo realizado ainda em dezembro de 2017 pelo IGARNE. O IGARNE estudou as bacias, estudou a drenagem, estudou os reservatórios e disse: se chover na regularidade dos invernos, em média normal, no estado do Rio Grande do Norte, que é uma média de 700 milímetros, que é o que nós temos de chuva no período chuvoso em acumulado, nós vamos conseguir chegar aos 30%, certeiro. Ou seja, conseguimos mostrar que o estudo estava correto. O que acontece? Em contraponto, temos que lembrar que no mesmo período, final de inverno de 2017, nós estávamos com 17% dessa capacidade hídrica. Tivemos um bom acumulado. Quase uma situação de colapso, né? Isso. Tivemos acumulado reservatórios totalmente secos naquele período, como de fato aconteceu também mesmo com o inverno deste ano. Nós tivemos esse acumulado geral, reservatórios que até chegaram a sangrar, alguns, aproximadamente 7 reservatórios, de menor porte destes grandes, porém outros nem água tomaram. Pois é o caso de Acari. Isso mesmo. E também de Caicó, né? Caicó também não choveu bem lá, né? Não, a região ali de Currais Novos, Acari e Cruzeta foi uma região cujas chuvas não conseguiram trazer uma melhoria como trouxe em outras regiões. Nós tivemos aí o próprio Dourado, reservatório. Currais Novos, né? Não tomou água nenhuma, Diógenes, não tomou água, continuou seco, mesmo com o inverno, o que fez com que a situação de abastecimentos e de uso de água piorasse, mesmo com as ações realizadas pelo estado. Gargalheiras também, que é Acari, né? O Gargalheiras já estava praticamente seco, também tomou pouquíssima quantidade de água, ou seja, ele recebeu das drenagens por água e conseguiu aí agora, depois de, mesmo sem usá-lo, porque não houve condições de operar, não teve abastecimento depois do inverno, secou também. Do mesmo jeito que nós tivemos aí a situação em Cruzeta. Cruzeta recebeu água, conseguiu abastecer durante algum tempo a cidade e agora, novamente, houve o seu esgotamento completo, onde a cidade entra em colapso, fazendo parte aí de mais 6 cidades. Era necessária a renovação do decreto de emergência, mesmo diante dessa quadra quase regular de chuvas, vamos dizer assim, a renovação, qual a importância? É a nona, se eu não me engano, o 9º decreto de emergência, né? 13º. 13ª renovação do decreto. É importante e os próprios dados de reserva hídrica do estado denotam e confirmam a necessidade. Nós não podemos manter a infraestrutura hídrica funcionando regularmente, dando a forma normal de abastecimentos
como eu digo sempre, como nós dizemos no sistema de recursos hídricos, não só para abastecer a sociedade, porque é prioridade, isso é legislativo, mas também para usos diversos, tão importante quanto. Nós precisamos de desenvolvimento, precisamos também de ter produções. Então precisamos equilibrar esses usos, precisamos entender que não é um monopólio de água para abastecimento humano, mas é preciso também manter minimamente o outro. Então, neste contexto, o decreto da seca vem trazer muitas situações de importância para que possamos manter funcionando os sistemas. Como exemplo de melhoria na situação burocrática de processos nas ações emergenciais, na busca de recursos que a União, quando ela credibiliza o Estado e os municípios que estão em situação de emergência, ela deixa muito claro que é preciso que ela também intervenha com aporte de recurso para o Estado, para poder ele, que sozinho não vai conseguir com os recursos, dentro de toda uma crise e tudo isso, vai conseguir fazer ações que possam melhorar aí a situação. Ou seja, o decreto agiliza, apressa determinados trâmites para que os recursos cheguem ao Estado do Rio Grande do Norte, né? Isso mesmo. Através da Defesa Civil Estadual, unindo esses organismos e esses órgãos que fazem parte do sistema, apresentam esses dados, o decreto é reconhecido e a partir de então há esse procedimento que é legal, administrativo, de agilizar esses processos, de buscar esses recursos e de enquadrar o Estado em uma situação de permanente necessidade de investimentos, inclusive para emergências. O senhor falou em 247 reservatórios monitorados pelo IGARNE, eu lhe pergunto, quantos estão em situação crítica? Destes 47 reservatórios que monitoramos, acima de 5 milhões, nós estamos aí com 8 reservatórios secos. É muito para o que nós já chegamos, nós já tivemos aproximadamente 17 reservatórios, porém 8, depois desse inverno que teve aí uma regularidade, mesmo deixando claro que o Instituto de Gestão de Águas do Estado vem implementando triplicando as ações de monitoramento, de fiscalização e de controle desses reservatórios. Nós, cotidianamente, estamos olhando para cada reservatório, para tudo que está saindo, que é para, juntos com a sociedade, manter a maior quantidade de água durante mais tempo. Porém, mesmo assim, há o uso, e esse uso é necessário e haja ao esgotamento. Também temos 6 reservatórios em volume morto, que é quando ele começa a ter ali uma criticidade no volume mínimo operacional, mas ainda opera, ainda se usa água, dificulta a captação, mas consegue. E os demais, eles vêm aí com o tempo, sendo medido e simulado pelo IGARNE, que tem eles que podem ainda chegar a dezembro dentro de volume morto, outros que já estão para março que podem secar e assim sucessivamente. É isso aí, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta a discutir a segurança hídrica no Rio Grande do Norte, aqui no RN Acontece. Estamos de volta com o RN Acontece. Meu convidado hoje aqui é Josivan Cardoso Moreno. Ele que é presidente do IGARNE, Instituto das Águas, no Rio Grande do Norte. A gente está discutindo hoje segurança hídrica no Rio Grande do Norte, 7 anos de seca, renovação do decreto de emergência, necessidade. E eu pergunto sobre as obras de investimento do governo do Estado para melhorar a segurança hídrica, via CAERN, via outros investimentos. Como é que está? Como foi o investimento ao longo desses últimos anos? Bom, primeiro, Diógenes, a gente tem que colocar que, como é sabido por todos, o Estado ele veio priorizando obras inicialmente emergenciais no plano de segurança hídrica, porque foi elaborado em 2015 um plano de segurança hídrica que tinha desde a implantação de poços profundos em áreas estratégicas para poder dar condições da própria CAERN ou do próprio município ou de outros usos conseguirem obter água da parte subterrânea, onde consegue-se, em quantidade e em qualidade, e assim poder manter o sistema funcionando. Alguns poços foram perfurados, inclusive pela CAERN, com recursos próprios do governo do Estado, com a própria Secretaria de Recursos Hídricos. Ampliou-se, inclusive, a perfuração de poços nas áreas de cristalina, onde é difícil encontrar água em quantidade, em qualidade, atrelando-se a dessalinizadores postos pelos programas da Secretaria de Recursos Hídricos. Tivemos aí a parte de adutoras, umas que já foram realmente grandes obras, como a própria adutora do Alto Oeste, que aí tirou cidades de colapso, levou água para abastecimentos naquelas cidades, mesmo com as fontes
muito reduzidas em quantidade de água. Mas quais as cidades, por exemplo? as cidades todas daquela região ali, como São Miguel, subindo para toda aquela região Do Alto Oeste. do Alto Oeste, isso mesmo. E conseguimos ali levar a condição de ter água que fazia muito tempo que dificultava. Houve um investimento também importante em Mossoró, né? Isso. A Armando Ribeiro, que abastece hoje a cidade de Mossoró, também é abastecida por poços, mas a adutora Jerônimo Rosado, que leva água para Mossoró, quando a Armando Ribeiro reduz muito a capacidade de água, nós temos ali uma dificuldade em captar, porque o rio Açu seca, ele fica com pouca água. E aí a necessidade de se implantar uma captação diferenciada. A Caerne investiu recurso do Estado naquela obra de captação chamada Complexo Captacional Jerônimo Rosado, que leva a água de dentro do volume morto, mesmo que não saia mais água para o rio, aciona-se aquela captação e aí não vai deixar de ter água para Açu, Mossoró, passando ali por aquela região. Então, uma obra extremamente importante. Importantíssima e estratégica, que estava no Plano Emergencial de Segurança Hídrica elaborado. Um plano técnico, um plano que desenvolve, como foi dito anteriormente, desde perfurar poços, implantar adutoras emergenciais, mas também implantar dessalinizadores, inclusive munir agricultores de forragem animal, aonde não tinha água para a produção, para poder subsidiar, tudo isso estava lá dentro do plano. E a própria Operação Vertente, que é a Operação Carro-Pipa, que cidades menores, que entram em colapso, e como o Exército só abastecia e só abastece pela a sua estrutura do projeto de abastecimento de carro-pipa pelo Exército, em áreas rurais, o governo do Estado conseguiu, por esse plano, junto ao governo federal, investimentos para que levasse água para a área urbana. Então, esse plano ele se desenvolveu e outra. A implantação desse plano, ele tanto era emergencial, Diógenes, como também estruturante, porque em todo momento, independente de outros anos de seca que possam chegar a vir e que estamos passando, essas ações são acionadas. Por exemplo, são permanentes, elas independem desse momento de seca, que é um grave momento de seca que a gente vive, né? Para clarear, por exemplo, o Caicó. Caicó, ela tem duas fontes de abastecimento até então, que era o rio Piranhaçu, que vem da Paraíba e que quando falta água nos dois estados também seca, então fica sem ter o abastecimento para abastecer a adutora, que leva água para Caicó. E nós temos também o Itães, que está praticamente seco, está com 4%, e aí essas duas fontes com muito problema. Esse plano emergencial buscou estratégia de aumentar a alternativa de abastecimento que traz segurança hídrica. E como qual exemplo, é a alternativa? Vem da Barra de Boqueirão? Nós implantamos para Caicó uma outra adutora, junto com a adutora Serra de Santana, que leva a água da Armando Ribeiro Gonçalves até Caicó. Então você hoje tem uma cidade que, mesmo numa seca muito extrema, tem 3 opções de alternativas de captação de água, que é isso que o plano de segurança tem que fazer. Já outra adutora muito importante, que foi em 2015 também colocada à disposição da sociedade, foi Carnaúba dos Dantas. Nós tivemos lá, a cidade passou muitos anos sem ter água, então o Boqueirão de Parelhas, o reservatório que tem um porte bom, que tem aí um cuidado também, junto com todos os outros, pelo controle do Estado, por toda a consideração e dinâmica hídrica, estamos levando água através de adutora até Carnaúba dos Dantas. Então tudo isso foram investimentos, muitos deles com recursos próprios do Estado, mesmo priorizando dentro de um problema muito sério, financeiro, que todos sabem, mas foi conseguido, e outras, claro, com investimento em parceria com o governo federal. Imagine se esse investimento não tivesse sido feito, né? Foi por isso que nós sempre dizemos, conseguimos passar por esta seca que ficou muito pior nos últimos anos de 2017, 2016, 2017, até chegar a 2018 com essas chuvas, porque as ações técnicas foram respeitadas. Em contato com seus pares de outros estados, como é que está a situação do Rio Grande do Norte comparando com outros estados nordestinos e do norte de Minas Gerais? Bom, nós estamos aí numa situação ainda dentro de um limite dificultoso para todos os estados. Em alguns estados, nós tivemos áreas e regiões que choveram, como aqui, mais um pouco, e consegue dar uma dinâmica, mas todos dentro do mesmo patamar. Aguardando aí uma situação do inverno ainda que melhore, porque o inverno passado não deu essa dinâmica. Mas alguém tem situação melhor, mais folgada, ou a situação de calamidade é geral? A situação ali na região do Ceará, porque a infraestrutura do Ceará já tinha uma dinâmica diferenciada, então pela infraestrutura hídrica consegue levar água de onde ainda tem para onde não tem, com maior capacidade. Isso ajuda a manter o sistema. Mas em quantidade de água, todos eles estão dentro do nível de atenção, de alerta e de controle. É isso aí. No próximo bloco a gente vai discutir sobre as águas do São Francisco e também sobre o papel da população de não desperdiçar água, de ajudar
nessa questão da segurança hídrica. A gente vai para um rápido intervalo e eu volto daqui a pouquinho com o RN Acontece. Estamos de volta com o RN Acontece. Hoje o tema do nosso programa é segurança hídrica seca. A bancada do Rio Grande do Norte estava reunida ontem e priorizando o orçamento geral da União do ano que vem. Vai ter dinheiro para a barragem de Oiticica. Se eu não me engano, 40 milhões de reais estão previstos no orçamento do próximo ano. Segue avançando essa obra que é importantíssima para a região, né? Isso mesmo, Diógenes. A obra da barragem de Oiticica, ela é um complexo, ou seja, ela vai dar ali uma autonomia após concluída e com sua capacidade hídrica de 600 milhões de metros cúbicos, um grande reservatório, para que todas aquelas cidades da região do Seridó consigam ter relações de abastecimentos de água constantes e permanentes. É uma obra. São 40 municípios? Aproximadamente 27 municípios, 27, ali só na região aonde vai conseguir fazer essa relação. A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos já coordena todo esse processo de implementação da obra e, consequentemente, está fazendo estudo de toda uma situação de relação entre a barragem e os abastecimentos e os outros mananciais. Mas é muita coisa, né? Quase 30 municípios do estado, né? Nós vamos ter aí uma autonomia, ou seja, a água ali armazenada, além do uso do abastecimento humano, claro que é a prioridade para tudo, vai deixar ali 100% com capacidade hídrica de abastecer aquela cidade. Quantos por cento da obra já está? Mais de 65% da obra já está em andamento. A obra foi, durante esses últimos anos, muito priorizada, né? Por isso a importância de todo o processo, a luta muito árdua para que os recursos federais... Ela foi estadualizada, né? Isso, para que os recursos que estão previstos sejam realmente alocados e, com isso, fazer esse avanço que teve aí, chegando a mais de 65%. A gente falou em Oiticica e as águas do São Francisco, como é que elas chegam aqui? Qual a expectativa? Com certeza o IGARNE vem acompanhando essa discussão. Bom, primeiro dizer que o IGARNE ele passará, quando as águas entrarem, a ser a operadora estadual das águas transpostas pelo Rio São Francisco. Uma obra importantíssima para o estado do Rio Grande do Norte, uma obra que traz aí uma situação de melhoria nas questões de demanda reprimida, ou seja, o que nós hoje não conseguimos ter água para usar, com a transposição de São Francisco nós poderíamos ter, não em sua totalidade, pois a vazão precisa ainda, com o tempo, ser aumentada, tudo isso, mas com o que possa chegar, já que está autorizado, conseguimos já diminuir esta repressão, ou seja, ter medo de usar a água por falta de inverno, porque sabe que todo o tempo vai estar entrando água no estado. A transposição é uma obra de competência e de toda a coordenação do governo federal, através do Ministério da Integração Nacional, que vem aí sendo ela executada, vem sendo construída, de acordo com o Ministério, a partir de 2019, do segundo semestre, pode ser que as águas entrem em nosso estado. Esse cronograma está atrasado, né? Porque já se marcou muitas datas, a água já chegou na Paraíba, se não me engano, no Ceará também já, mas não chega ao Rio Grande do Norte. É isso aí. E nós, ao tempo todo, acompanhando e fazendo pressão para que essas obras possam realmente vir a serem agilizadas, porque se a água chegasse hoje, o estado já estaria usando, porque é necessário usar, porque nós precisamos. Ao longo desses 7 anos de seca, Josivan, você tem, de certa forma, peregrinado aí pelo estado todo, levando a mensagem para a população, para que ela não desperdice água. É importante que ela dê sua colaboração. Como é que essa mensagem chega à população? Primeiro entender que cuidar e lidar com a água é muito mais do que uma questão do trabalho diário. É uma questão de sentimento humano e de dignidade humana. Lidar com a água é compreender que é o recurso mais precioso, que tudo depende dela, desde as produções, desde as atividades econômicas, higiene, o lazer ou qualquer outro tipo, e aí entrando principalmente a dessedentação humana e animal. Por este motivo, nós precisamos ter todos nós no íntimo que manter a maior quantidade de água durante o maior tempo possível, usando com racionalidade, o que for necessário, para prolongar aquela água onde ela existe. Então, esse é o principal papel. Quando nós internalizamos e sabemos disso, e cada atitude nossa do dia a dia, né, do cuidado com a casa, do cuidado com o desperdício de uma torneira pingando, do uso de lavar as mãos. O tempo de escovação de dentes. Todos esses hábitos cotidianos nossos passam a diminuir
quando você tem o comportamento de olhar para aquele bem precioso e dizer assim, olha, não, eu vou usar aquilo que é propriamente necessário. Com isso, e junto ao sistema de recursos hídricos, que também tem que deixar claro, o sistema de recursos hídricos ele vem monitorar, fiscalizar e fazer o controle, dizer como é que deve ser usado, como deve ser usado e para quê, e de que forma para a eficiência da água. Fazer isto juntos. Nós tivemos aí ações que melhoraram muito. A parte de junção entre comitês de bacias hidrográficas, entre o próprio sistema de recursos hídricos do Estado, fez com que nós ultrapassássemos ainda fazendo funcionar os sistemas de abastecimento de água, seja pela CAERN, pelo próprio município, as produções de agricultura, dentro de um racionamento, dentro de rodízios, mas funcionando, porque unimos as mãos e entendemos que cuidar da água não é cuidar de um bem material, mas é cuidar de um bem muito precioso que traz vida e que faz com que a sociedade se desenvolva. E esse trabalho de conscientização é muito importante, primeiro nas escolas, né, para formar as futuras gerações e conscientizá-las da importância de economizar água. Eu pergunto a você ainda mais sobre o reuso de água. Importante ação, né? Nós precisamos avançar, é um desafio da sociedade, um desafio do sistema público, fazer com que, tanto em suas gestões, em suas ações, mas também que a própria sociedade tenha o hábito de reusar. E nós não precisamos também só pensar em reuso de uma forma industrial, de uma escala grande. Na nossa casa, no nosso cotidiano, é importante que nós, ao momento que seja possível, possamos também dar aquele reusozinho do dia a dia que vai fazer essa economia que faz uma diferença muito grande quando todos fazem, que é usou ali para lavar uma roupa, para alguma coisa, e precisar usar aquela água para um uso de despejos de dejetos em banheiro, para lavar um piso de um banheiro com a água que fez uma lavagem de roupa. Tudo isso ajuda demais a manter o reuso. Porque quando se fala em reuso, tem a questão de escalas industriais, que é reusar esgotos tratados, reusar efluentes que estão aí como condições para fazer grandes produções. Mas também na nossa casa pode ser feito. Então nós temos que avançar nos dois lados. Avançar na sociedade enquanto dia a dia e avançar também nessa escala que é um plano de negócio, que é uma ação. O decreto renovado de emergência, ele beneficia quantos municípios dos 167 municípios do Estado? Nós propomos, através da Defesa Civil, do Governo do Estado, 152 municípios. Após todos os dados encaminhados, a Defesa Civil Nacional foi reconhecido 147 municípios. O reconhecimento é feito através de dados desde a situação hídrica, de colapso, de rodízio, de como estão as fontes hídricas, até as perdas em produções em toda essa área. As cidades que não ficaram das 152 são aquelas que estão mais limítrofes com a região metropolitana, com o litoral, que sofrem também, mas não chegou ao ponto deles se classificarem como estado de situação de emergência. Você falou nessa entrevista que as previsões do IGARNE no ano passado, vocês acertaram. Qual a expectativa para 2019? Primeiro, nós estamos esperando que as instituições de meteorologia possam fazer os boletins oficiais. Então, esses dados ainda não, porque o IGARNE ele faz o estudo na simulação do recebimento de água. Quando é que vocês vão ter aí uma ideia? Estamos esperando que até agora, o finalzinho, meio de novembro, as instituições como o INPARNE, demais instituições de meteorologia se reúnam, as pessoas que trabalham nisso, os profissionais, possam fazer essa previsão e que nós recebamos para poder fazer os estudos de reservatório. O importante é que nós já tivemos uma previsão aí pelo CEMADEM, que é a área que cuida dos desastres naturais, né, na União, e ele colocou que nas simulações feitas em 4 modelos já tem um indicativo de uma instalação de El Niño aí para novembro, dezembro e janeiro. Nos preocupa muito. Por quê, Diógenes? Porque mesmo que nós tivemos aí agora o inverno, como nós dissemos, dentro de uma regularidade, a nossa acúmulo de água, ele veio sendo usado e ele também já está numa situação difícil. Então, se mesmo fraco um El Niño, se instalando nos 3 primeiros meses agora, novembro, dezembro e janeiro, entrando já na quadra chuvosa, pode ser que o impacto causado a quem não tem água em uma regularidade boa já possa ser bem intenso. Olha, tudo isso que a gente conversou aqui tem seu custo. Estimativa da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca é de que as perdas com a seca, elas somam por ano algo em torno de 4 bilhões de reais. É muito dinheiro, afetando inclusive a nossa produção agrícola, também o gado bovino, o gado e enfim, todas as criações aqui no estado. Então, é importante que a gente acompanhe isso, porque a gente sabe que a seca devasta. Josivão, muito obrigado por sua presença aqui, parabéns pelo trabalho no IGARNE e boa sorte. Que o ano que vem seja um ano regular de chuvas.
Muito obrigado, nós que agradecemos a oportunidade e aí, qualquer momento, à disposição para os esclarecimentos. O RN Acontece vai ficando por aqui, tenhamos todos uma boa tarde.